Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui nesta noite, na casa do Senhor, trazendo esta palavra que foi confiada a mim. Quero agradecer a oportunidade a minhas líderes, irmã Tatiane, irmã Patrícia, o pastor Reinaldo, a pastora Josiele. Quero dizer que eu estou muito nervosa, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou em meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no seu capítulo 5, nos seus versos 15, eu vou estar lendo até o verso 18. Por favor, aqueles que trouxeram a Bíblia, abra sua Bíblia nesta noite. Aqueles que não trouxeram, pode estar acompanhando ali na tela. Todos acharam? Amém? Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Tiago, ele foi um dos discípulos escolhidos por Jesus. A carta de Tiago, quem já leu, ela é constituída por 5 capítulos. E no primeiro capítulo de Tiago, ele já se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem já leu a carta de Tiago vai perceber que ele nos dá instruções sobre uma vida eterna e uma vida espiritual com Deus. Ele nos dá conselhos para uma vida melhor com Jesus. Nesta noite eu quero, no versículo que eu acabei de ler, que fala que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Eu já quero deixar uma pergunta para a igreja, mas que vocês respondem para vocês mesmos, não para mim. Como tem sido a sua oração? Tem sido uma oração com fé, que você acredita que o seu milagre vai acontecer, que você acredita num Deus possível? Ou tem sido uma oração que nem você mesmo acredita no que você está orando? Eu quero dizer nesta noite que a oração da fé, ela tem muitos seus efeitos. Que a oração da fé, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de salvar vidas, ela tem o poder de curar enfermidades. Então é necessário que a nossa oração seja uma oração com fé, uma oração que chegue até os céus. E como tem sido a sua oração? Será que a sua oração tem chegado aos céus? Ou será que a sua oração não tem nem somente passado daqui? É tempo da igreja buscar ao Senhor. É tempo de nós se prostrarmos de joelhos e tocar o céu através da oração. No versículo, em 1 Reis, vai dizer, no seu versículo 1, vai dizer que o Senhor Jesus havia dito a Elias a palavra, que ele fosse a se apresentar a Acabe. E Elias foi se apresentar a Acabe na terra Samaria. E em Tiago disse que não havia chovido durante 3 anos e 6 meses. Então aquela terra já era uma terra seca, já era uma terra que não produzia mais frutos. E Elias foi se apresentar a Acabe. Passando um tempo, no seu capítulo 18, em 1 Reis, no seu versículo 42 em diante, vai dizer que Elias subiu ao alto Carmelo, encurvou-se sobre a terra, pôs o seu rosto entre os teus joelhos e disse ao seu servo: olhe para o mar. E seu servo disse: não vejo nada. E ele disse: volte. E seu servo disse: não vejo nada. E isso por 7 vezes. Na 7ª vez o seu servo olhou
e disse: eis que surge do mar uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E de repente o céu escureceu e houve uma forte chuva sobre aquela terra. O Senhor já havia dito a Elias que iria fazer chover sobre aquela terra. Então o Senhor já tinha milagre naquela terra. E o que está faltando para nós recebermos o nosso milagre? É fazermos como Elias, se prostrarmos de joelhos diante do Senhor Jesus e ter fé que vamos receber o nosso milagre. Ter fé e acreditarmos num Deus que tudo pode, que tudo faz. O que me chama a atenção é que Elias, ele era capaz de discernir as instruções que o Senhor dava para ele. Por quê? Porque ele vivia em constante oração. E ele era um servo que vivia em obediência e na vontade do Senhor Jesus. E será que você tem vivido a vontade do Senhor Jesus? Será que mesmo passando por dificuldades, por tribulações, porque aqui na palavra de Tiago diz que Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quer dizer então que ele também passava por dificuldades, que ele também passava por tribulações, que ele também passava por fraquezas, mas mesmo assim ele não deixava de orar. E nós também não devemos deixar de orar. Nós devemos acreditar no Deus vivo, que no meio do choro, no meio das lágrimas, no meio das tribulações, Ele ainda realiza milagres. Eu estava estudando esta palavra e eu li que nós como cristãos, nós somos muito, mas nós produzimos muito pouco. Porque nós cristãos não tiramos momentos de orações para falar com Deus. Nós cristãos, aqui nós somos muitos, mas você tem tirado momentos de orações para ter intimidade com o Senhor Jesus? Porque Elias, ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. Passou-se 3 anos e 6 meses, o Senhor havia dito que ia chover. E olha o tempo, 3 anos e 6 meses, a terra seca. Aos nossos olhos nós iríamos falar, não vai chover mais não. Mas não. O Senhor Jesus enviou o seu servo que orava, o seu servo que buscava o Senhor em meio às tribulações e fez chover sobre aquele lugar. É tempo da igreja fazer como Elias, prostrar-se de joelhos, tirar o seu momento de oração e clamar ao Senhor Jesus que tudo pode e que tudo faz. A situação está difícil, irmão, ore. A dificuldade vem, ela vem mesmo, ela bate na porta. Ore, não deixe de orar, porque é no meio da tua oração que o Senhor Jesus vai te entregar o teu milagre. É no meio do teu choro, é no meio da tua angústia, é no meio da tua fraqueza que o Senhor vai entregar o teu milagre. Então não deixe de acreditar na tua oração, não deixe de confiar que a oração que você faz, ela pode tocar os céus e ela pode chegar ao altar do Senhor Jesus. É tempo da igreja se despertar e prostrar-se de joelhos. É tempo da igreja, ao acordar, e tirar o seu primeiro momento de oração. Porque Deus, Ele não rejeita a sua oração, irmão. Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, Ele não rejeita. Tem dia que nós acordamos e que a nossa vontade não é nem de orar. Nós até oramos, mas nós já escorregamos da cama e se ajoelhamos, e essa é a nossa oração. E é essa oração, gente, que vai chegar aos céus. É essa oração que vai tocar aos céus. Um dos momentos em que mais Jesus escuta a nossa oração é quando a gente achamos que Ele não está escutando. É aí que Ele vai e escuta a nossa oração. O momento que os céus se abrem por volta da oração é aquele momento em que nós fechamos a porta do nosso quarto e clamamos ao Pai que está em secreto, e o Pai que nos ouve em secreto nos recompensa. Este é o nosso maior e melhor momento de oração. É aquele momento
Não que subimos no altar e oramos e falar, Deus só escuta a oração se eu subir no altar. Não, irmãos. A sua melhor e maior oração é aquela que você está escondido. É aquela que ninguém te vê, ninguém te escuta, mas o Pai está te escutando. É aquela em que cada lágrima rola e o Pai está vendo as suas lágrimas e você sabe que aquela dor vai passar e você sabe que aquela tribulação vai se acabar e você sabe que vai chegar um dia em que o Senhor vai atender a sua oração, que o Senhor Jesus vai atender as suas súplicas. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de orar. É tempo da igreja ter intimidade com o Senhor Jesus. É tempo da igreja orar no escondido e escutar a voz do Senhor Jesus. Há quanto tempo, irmãos, que nós não escutamos, que nós não temos sensibilidades à voz do Espírito Santo de Deus? Há quanto tempo que o Senhor Jesus, Ele até quer batizar, você já até é batizado com o Espírito Santo, mas está faltando intimidade, irmãos. Está faltando o secreto com o Senhor Jesus, porque lá Ele revelará muito mais do que você pensa, porque lá você terá a resposta que você tanto quer, não a resposta em homens, não a resposta em amigos, não, irmãos. Lá você terá a resposta que vem direto do céu. Lá você terá a resposta que vem direto da sua oração, irmãos. Cada lágrima, irmão, que você derrama, não é em vão. A sua oração não é em vão, irmãos. Deus, Ele não rejeita a sua oração. Deus, Ele não rejeita a sua oração por mais dura que seja. Ele não rejeita a tua oração. Está demorando a acontecer, irmãos? Acredite, vai acontecer. Está demorando a porta se abrir, irmãos? Acredite, a porta vai se abrir. Está demorando a porta de emprego chegar, irmãos? Uma hora a porta de emprego vai chegar. Mas para você receber o seu milagre, é necessário que você tenha intimidade com o Senhor Jesus. É necessário que você se prostre diante do Pai e rasgue os céus através da tua oração. Há quanto tempo o Senhor Jesus não vê nenhuma lágrima rolar dos teus olhos? Porque você tem endurecido o seu coração. Porque há muito tempo você já não ora mais como antes. Porque há muito tempo você já não dobra os seus joelhos nem para agradecer, irmãos. Há quanto tempo o Senhor está te esperando e você está aí parado, irmão. E você não ora e você não clama ao Senhor Jesus. Entenda nessa noite que a oração tem muitos seus efeitos. Os propósitos de oração que acontecem aqui nesta igreja, irmãos, tem muitos os seus efeitos. Os relógios de oração que acontecem aqui nessa igreja tem muitos seus efeitos. Às vezes nós não viemos, não participamos, porque acreditamos que é só mais uma oração. Porque é só mais um relógio de oração das mulheres. A oração que teve de sábado não foi só para mulheres, foi para todas as mulheres da igreja. E as de fora também, que você também pode convidar uma. Os relógios de oração que acontecem são para todos. Na verdade, nós cristãos, nós estamos num tempo tão escassez de oração, que nós não conhecemos nem a linguagem do céu, nem aquilo que o Senhor quer falar conosco para que nós falamos para outras pessoas. Porque se nós unirmos em um só propósito, em uma só oração, meus irmãos, grandes coisas o Senhor pode fazer. A oração do YouTube, nas quartas-feiras, quando o irmão está orando, tem muitos seus efeitos. Pessoas são curadas, pessoas têm vidas transformadas. Mas nós não acreditamos nessa oração. Mas nós não temos fé que o milagre pode acontecer. E o que fazer se nós não oramos? O que Deus vai fazer se nem nós acreditamos? O que vai fazer se nós não temos fé?
A oração, irmãos, ela é ilimitada. A oração é do tamanho da sua fé para o seu milagre acontecer. Se sua fé é grande, o seu milagre vai ser grande. Se você ora muito, pode ter certeza, irmão, a recompensa é certa. A recompensa é certa para aqueles que crerem no Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não deixe de orar. Não deixe de orar. Precisamos ter em mente que há poder nas nossas orações ao Senhor Jesus. Precisamos ter em mente que quando os nossos joelhos tocam, a terra, o Senhor Jesus, Ele abre o céu. O Senhor Jesus, Ele derrama o teu milagre, Ele derrama poder. É tempo da igreja se despertar para orar. É tempo da igreja buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um dia em que não terá mais tempo. Porque haverá um dia em que você vai se ajoelhar e vai orar e não vai adiantar de nada, irmãos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra do Senhor diz: busque ao Senhor enquanto é tempo. Como eu disse que os propósitos de oração nesta igreja e os relógios de oração têm muitos seus efeitos. Porque, irmãos, quando nós se juntamos em um só propósito, em uma só oração, Deus pode fazer o sobrenatural. Deus pode curar enfermidades, não é, diaconisa Eliane? Quando o médico diz que você tem um câncer e você já desacreditou. Mas quando unimos, porque Deus, Ele é o médico dos médicos, a oração, ela pode curar, irmãos. A oração, ela pode salvar o enfermo. A oração, ela pode restituir famílias. A oração, ela pode mudar todo o cenário que você está passando. A oração, ela pode restaurar casamentos. A oração, ela pode trazer os seus filhos de volta para a presença do Senhor. Quantas mães choram? Quantas mães viram noite chorando por conta dos seus filhos que não estão na presença do Senhor? Ou porque não querem nada com Deus? Ou porque saem de casa e as mães nem sabem onde estão porque eles se acham certos daquilo? E quantas vezes as mães viram a noite chorando, orando, pedindo Deus para proteger, pedindo Deus para livrar. Mas o Senhor, Ele escuta a sua oração. Mas o Senhor, Ele ora. Ele escuta o teu clamor. Por mais doído que seja, irmãos, Ele escuta o teu clamor. Por mais difícil que esteja, por mais que o teu coração esteja apertado, por mais que o desemprego bateu na porta, e se você já cansou de orar, porque a porta não se abre, e você já cansou de deixar currículo, porque ninguém te chama para uma entrevista, saiba que a porta vai se abrir. Saiba que a porta de emprego vai se abrir, irmãos. Uma hora ela vai chegar. Eu lembro que no ano de 2018, teve um relógio de oração aqui nessa igreja. Não era aqui, era no outro templo, era menor. Eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu já tinha ouvido falar nele. Mas eu não sabia do milagre que Ele podia realizar na minha vida. Eu não sabia que através de uma oração, através de um relógio de oração, eu não sabia que o Senhor Jesus podia mover os céus ao meu favor, dentro da minha casa. Algumas irmãs já sabem, mas eram poucas mulheres no círculo de oração. E eu trabalhava com a diaconisa Eliane, e ela disse assim: vai ter um relógio de oração na igreja, você quer participar? Era anotado um nome no caderninho, irmã, no caderninho pequeno. Era a pastora Josiele que anotava. Aí eu falei: como que funciona esse relógio de oração? E ela me disse assim: você escolhe o seu horário e nós, irmãs, vamos estar orando umas pelas vidas das outras nesse relógio de oração. Foi num sábado.
Aí eu falei, tá bom, coloca o meu nome aí. Aí ela, qual vai ser seu horário? Aí eu falei assim, das 11 à meia-noite. Por quê? Eu fazia tudo que eu tinha para fazer e deixava para orar por último. Eu não conhecia o Deus que podia mudar a minha história. E aí, irmãos, as irmãs já tinham iniciado a oração durante o dia. O meu horário era o último horário. E aí eu fui para o trabalho e ela falava comigo, relógio de oração. Eu, não, tá bom. Eu querendo orar, mas havia algo em mim que também, uma força maligna que não queria que eu orasse. E naquele dia de sábado foi um dia muito difícil. E foi se passando as horas, eu cheguei em casa do meu trabalho e eu fiz meus afazeres. Eu lembro que o sol estava muito quente e eu e meu esposo, nós bebíamos muito ainda. E eu lavando roupa no sol quente, eu falei assim, vou beber uma cerveja. A geladeira sempre tinha cerveja, irmão. E aí eu fui lá, peguei a cerveja, abri, bebi. E meus lábios ficaram amargos. Eu falei, estranho, a cerveja está gelada. Eu bebi de novo e me deu uma ânsia de vômito. Mas eu não me lembrava, eu não sabia da força que tinha um relógio de oração, porque tinha irmãs que nem me conheciam e estavam orando pela minha vida. E eu passei aquela tarde ruim com aquela ânsia de vômito. E ali o Senhor Jesus já tinha quebrado mais uma barreira na minha vida. E meu coração começou a ansiar pela oração. Começou a querer que chegasse a noite para aquele momento de orar. E aquelas irmãs, eu creio que elas já estavam passando o dia todo orando pela minha vida. Eu não sabia quem eram elas, mas eu também orei por elas. Meu esposo foi trabalhar. Quando chegou por volta das 5h30, 6h, ele disse assim, eu já tinha colocado em mente que eu não ia sair de casa porque eu tinha um compromisso com Deus, eu tinha que orar. Eu não tinha falado com ele, mas em pensamento eu disse, eu não vou sair porque eu tenho um compromisso de orar. E por volta das 5h30, 6h, ele me ligou e falou assim, a gente vai assistir o jogo do Vasco e Flamengo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, tá, mas a gente vai voltar rapidinho, né? Ele é. Aí eu já fiquei enfurecida porque eu não queria ir. E foi chegando a hora para assistir esse jogo, irmãos. Eu morava no bairro Interlagos. De repente houve um apagão, irmãos. Acabou a energia de todo o bairro. Aí eu falei, graças a Deus, que aí eu não saio, não vejo jogo e eu oro. E acabou a energia. Aí eu liguei para ele, hein, acabou a energia, não vai ter como assistir jogo, não. Aí ele, não, mas lá tem energia. A gente vai. Aí eu falei, meu Deus, nós fomos, irmãos, nós fomos. Chegou ali naquele momento, eu não coloquei uma gota de álcool na boca. E tinha outras pessoas, e aquelas pessoas bebendo, se embriagando, e eu não via mais graça naquilo. Eu não sentia mais o desejo de fazer aquilo. E com isso ia se aproximando o meu horário de orar. E para quem sabe, quem já bebeu, é a saideira, é a última e nunca é a última. E foi se aproximando o meu horário de orar. De repente a minha visão ela começou a ficar turva em meio àquelas pessoas. E a angústia começou a bater em meu coração e meu coração começou a acelerar. E em pensamento eu comecei a dizer a Deus, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que é que eu estou aqui neste lugar? Meu Deus, eu não quero ficar mais aqui. Eu clamava ao Senhor Jesus porque eu não queria mais aquela vida. Fomos para casa. Era por volta de umas 10h30. Eu olhava no relógio, vai dar tempo de orar. Quando eu chego em casa, aquele abençoado daquele homem ali, gente, põe um som de toda a altura dentro de casa. Foi uma batalha, irmãos, foi uma batalha muito grande, porque o Senhor Jesus já sabia que eu ia receber o meu milagre. Naquela noite, o Senhor Jesus já sabia que Ele ia mudar a minha vida, a minha história, a minha casa, e que não tinha para onde eu correr mais.
Mas eu fechei a porta do meu quarto, irmãos. Eu me ajoelhei. Eu nunca tinha orado, irmãos. Eu me ajoelhei. E eu disse assim ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, esta vida que eu estou levando, eu não quero mais. Esta vida que eu estou levando, meu Pai, não condiz a mim, porque quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu vejo que não é isso que o Senhor quer para mim. Não era aquilo que o Senhor queria para a minha vida. E eu comecei a orar ao Senhor Jesus. Eu comecei a clamar ao Senhor Jesus. Eu comecei a pedir socorro ao Senhor Jesus através de uma oração. Irmãos, eu chorava tanto, eu chorava tanto. As lágrimas, elas jorravam dos meus olhos de forma que eu nunca tinha chorado. Eu acredito que naquela noite o Senhor Jesus foi quebrando todas as fortalezas malignas de Satanás que tinha na minha vida, que tinha dentro da minha casa, através de uma oração. E eu fui clamando, irmãos, ao Senhor Jesus. Eu fui pedindo socorro ao Senhor Jesus. Eu disse assim, Senhor Jesus, se Ele não quiser, se meu esposo não quiser, não tem problema nenhum. Mas eu quero, Jesus. Eu quero mudança de vida, meu Pai. Eu não quero viver mais essa vida. E eu creio que naquela noite, o Senhor Jesus, Ele escutou a minha oração. E meu esposo entrou no quarto e perguntou, o que está acontecendo? E eu disse assim, não é nada, está tudo bem. E ele disse, que foi que você está chorando tanto? E eu falei, nada, é entre eu e Deus, não é nada com você. E ele falou, fala para mim. E eu disse, a partir de hoje, eu não coloco uma gota de álcool mais na minha boca. Se você quiser beber, você bebe. Se você quiser ir para a festa, você vai. Mas eu não quero mais essa vida. No outro dia tinha culto de Santa Ceia. E eu vim ao culto. Irmãos, todo culto que eu vinha, o Senhor falava comigo. Todo culto que eu vinha, seja de manhã, seja à noite, o Senhor falava comigo e com o meu esposo. E eu vinha 2 cultos ainda, tinha cultos de campanha na quinta-feira. E eu vinha aos cultos e o Senhor, Ele falava comigo de uma forma sobrenatural. O Senhor Jesus, Ele falava comigo que grandes coisas Ele tinha para fazer na minha vida, dentro da minha casa, na vida do meu esposo. Mas infelizmente a gente endurece o coração. Mas mesmo assim eu persistia, porque Deus já tinha escutado a minha oração. Porque Deus já tinha promessas para a minha vida. Porque Deus já tinha coisas para se cumprir. Mesmo eu não querendo, Deus já tinha entregado o meu milagre. E foi apenas 2 cultos que eu vim. E no terceiro culto, irmãos, eu não me aguentei. O irmão fez novamente uma forte oração. Pediu para que toda a igreja se ajoelhasse. E toda a igreja se ajoelhou, irmão. Foi uma coisa mais linda. E quando eu me levantei, eu não tinha nem forças para levantar. Quando eu me levantei, o meu coração ansiava por Jesus. O meu coração, ele ansiava por estar na presença do Senhor Jesus. E foi feito o apelo para aceitar o Senhor Jesus. E eu com o meu coração endurecido, querendo ir, e ao mesmo tempo não querendo, as lágrimas rolavam em meus olhos. Eu falei, eu preciso servir esse Jesus. É Ele que está me chamando. E quando eu fui sair para ir para frente do altar, o meu esposo se agarrou na minha mão e nós fomos juntos. E aceitamos ao Senhor Jesus. Eu agradeço pela vida das irmãs que oraram. Primeiramente a Jesus. Mas a vida das irmãs que oraram pelo esse relógio de oração. Porque mesmo sem saber quem eu sou,
mesmo sem saber quem eu era, elas oraram por mim. E eu sou a prova viva, eu e minha família, que nós somos frutos de uma oração. Que através de uma oração, o Senhor Jesus, Ele entregou o meu milagre. O Senhor Jesus, Ele deu um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Por isso eu quero dizer, irmãos, pode ficar de pé que eu já estou finalizando. Por isso eu quero dizer que por mais difícil que seja, por mais difícil que as tribulações batam a porta, por mais difícil que a dificuldade chega, Ele não rejeita a tua oração. Que por mais difícil que esteja o teu processo, que por mais que a dor esteja no teu coração, aquela dor que você diz que parece que você vai morrer, que você já não tem mais forças para orar, que você já não tem mais forças para clamar ao Senhor Jesus, saiba que nesta noite o Senhor Jesus, Ele escuta a tua oração. Saiba que nesta noite o Senhor Jesus, Ele escuta o teu clamor. Saiba que o Senhor Jesus, Ele tem milagre para a tua vida. Saiba que o Senhor Jesus, Ele tem milagre para a tua casa. Aleluias. Eu vou convidar a irmã Eline para estar cantando um louvor. Deus não rejeita a oração, rapidinho. E você vai fechar os teus olhos. Você vai fechar os teus olhos nesta noite. E por mais que seja a sua dificuldade, irmãos, toque o céu através da oração. Que mais que seja a tua angústia, toque o céu através da tua oração. Por mais impossível que estejam das coisas acontecerem, não deixe de orar, irmãos. Não deixe de fazer como Elias fez e se prostrar de joelhos diante do Senhor Jesus.